Olá, que bom poder estar aqui mais uma vez, apresentando mais um vídeo, mais uma mensagem da Palavra de Deus, alimento para nossa alma, nosso espírito, para que nos fortaleça através da Palavra do Senhor, não é? E queria agradecer por você acessar esse vídeo e te pedir, se for possível, que você mande o link para mais alguém que necessite de ouvir uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações. Queria te pedir, se você puder, deixar um like, né? A partir do momento que você assiste o vídeo, deixa um like, né? Ative aí o sininho das informações e, se possível, se inscreva no canal. Queria agradecer porque nós já batemos a meta dos primeiros 50 inscritos, já ultrapassamos esse número, e agora vamos para a meta dos 100. E que assim Deus vai nos abençoando e com a sua ajuda, com a sua oração, nós vamos entregando a palavra do Senhor. Amém? Então eu já te agradeço por isso. Ora a Deus para que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, seus negócios. Ora a Deus que abra portas, que cure enfermidades na sua casa, através da palavra de Deus. E desejando já uma semana abençoada, né? Hoje nós estamos iniciando mais uma semana e peço a Deus que seja uma semana de vitórias na sua vida. Que ainda que hajam lutas e enfrentamentos, que isso é natural, mas que o Senhor Deus nos conceda a vitória, conforme nos garante a sua palavra, que somos mais do que vencedores. Amém? Queria falar de uma palavra com você, está no livro de 2 Reis, capítulo 20, versos 4 a 6, né? E eu colocaria um título dizendo assim: Vi as tuas lágrimas. O texto diz assim: Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Nós temos um Deus que vê no secreto, vê as nossas lágrimas, porque Ele nos contempla o coração, as intenções do nosso coração. Ele sabe, porque Ele tem onisciência, Ele conhece o que nós passamos, os nossos temores, as nossas aflições, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos desestabiliza. O Senhor Deus conhece, Ele enxerga, Ele vê. E quantas não são as vezes que, orando, nós derramamos as nossas lágrimas, mas muitas vezes com amargura. Mas Deus está vendo as minhas lágrimas e as suas lágrimas. Nessa história do rei Ezequias, é uma história até conhecida, a gente vai aprender que como a oração ela pode reverter, situações difíceis e até humanamente falando irreversíveis. A oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. A oração possui um poder ilimitado, não tem limites. Orar é invadir o impossível. Orar é provocar o sobrenatural, é mover o coração de Deus. Precisamos cultivar esse hábito da oração, porque o Senhor ele está com seus ouvidos atentos à nossa oração, às nossas súplicas, quando a Ele endereçamos toda a nossa vida. E o poder sem limites da oração, nós vamos ver que a oração de Ezequias, está ali no verso 20, capítulo 20, verso 1, de 2 Reis, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Veja que Deus mandou o profeta até Ezequias para dar uma sentença, dizer a ele: olha, você adoeceu, essa doença é para a morte, arruma a tua casa, põe em ordem, né, organiza tudo, porque você vai morrer e não vai viver. E a oração de Ezequias, ela consegue reverter essa situação, não é? Porque Ezequias, diz o texto, depois é importante que você leia, que ele virou para um canto da parede, chorou e orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. No livro de Jonas, no capítulo 2, verso 7, o profeta Jonas disse assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, do ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor e foi livrado da morte. Você conhece a história de Jonas, né? Fugindo de Deus, Deus moveu a situação no mar, tornou revoltoso, por fim, Jonas foi atirado ao mar e ele foi engolido por um grande peixe, esteve no ventre do peixe por 3 dias, e aí ele fala, né, nesse versículo: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A oração que você faz a Deus, amado, ela não fica restrita ao ambiente terreno. Pelo contrário, ela sobe ao trono de Deus, porque o nosso Deus é Espírito. E nós oramos e buscamos e servimos a Deus em Espírito e em verdade. Mateus capítulo 21, verso 22, vai dizer que o próprio Jesus, né, ele revelou o poder sem limites da oração. Lá em Mateus 21, 2, vai estar escrito assim: e tudo, não é alguma coisa, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Precisamos exercitar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a partir do momento que cremos e agradamos a Deus, vamos obter as respostas que precisamos, né? Em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz assim, ela revela a eficácia, né, da oração de um justo. Está escrito assim no verso 16 do capítulo 5 de Tiago: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então precisamos orar, porque os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. A oração eficaz, ela consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo. Se a gente ler lá no capítulo 20 de 2 Reis, né, e o verso 5, vai falar do que eu comentei agora, né? A oração de Ezequias. Ele orou, chorou, virou para um canto da cama e para a parede e falou com Deus, né? E olha o que diz o verso 5 do capítulo 20. Volta, Deus falando para o profeta: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor. É o próprio Deus falando, né? O Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás para a casa do Senhor. Deus está atento à nossa oração, à sua oração. Ah, mas eu estou orando tem tempo e nada aconteceu. As coisas não acontecem no nosso tempo do jeito que queremos. Nosso Deus não está dentro de uma caixinha, não é o gênio da lâmpada que vai atender desejos. Nós precisamos estar alinhados à sua vontade, né? Então, a oração eficaz, ela faz o próprio Deus revogar a sua sentença. Ele tinha determinado lá no verso 1, olha, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você está doente, vai morrer, não vai viver. E no verso 5, o profeta nem tinha acabado de sair do lugar. Falou assim, olha, volta lá. Por quê? Porque Ezequias orou, chorou, derramou lágrimas na presença de Deus. E Deus reverteu a situação e concedeu a ele mais 15 anos de vida, né? Então, assim, nós precisamos ter isso em mente, de que Deus ouve as nossas orações. E tem algumas pessoas que tiveram, né, as suas sentenças totalmente revertidas, sabe, revogadas, transformadas. E nós lemos lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, né, de acordo com a lei de Moisés, Davi, quando pecou, né, você sabe, ele, né, cobiçou Batseba, mulher de Urias, adulterou com ela, levou Urias à morte, enfim, ele complicou toda a sua vida.
E, de acordo com a lei de Moisés, quando ele adulterasse, né, com uma mulher, principalmente a mulher sendo casada ali, né, a gente vai ler lá em Levíticos 20, no verso 10, de que era para ser morto aquele que adulterasse. Inclusive seriam mortos os dois, né, o adúltero e a adúltera. Mas o Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, vai dizer assim, o profeta vem, né, Deus fala com Natã. Primeiro, Davi diz, né, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Ele se confessou, se quebrantou ali. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque pela lei de Moisés, conforme está lá em Levítico, morreria ele e a adúltera. Mas também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A oração, a confissão, o coração sincero, né? O Senhor não vai negar de ouvir. Então, e ele foi perdoado. A humilhação de Manassés fez o Senhor revogar sua sentença condenatória também. Ele havia sido condenado. Está lá em 2 Crônica, capítulo 33, versos 10 a 13, que diz assim, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, ou seja, com vigor, né, com o coração quebrantado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais e se humilhou e orou diante de Deus, né? Fez ele oração e Deus se tornou favorável para com ele. Sabe, Deus ouviu a oração de Manassés e se tornou favorável a ele, com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. A oração reverteu a sentença, ele estava morto, preso com ganchos, ia ser morto. Mas suplicou a Deus. Precisamos suplicar, orai sem cessar, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Nós não podemos nos entregar, né, à descrença, precisamos de fé. Jesus revogou também a morte contra a mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério, o que, de acordo com a lei de Moisés, era uma sentença irreversível. Né? Você conhece aquela situação da mulher adúltera? Ela ia ser apedrejada até a morte, porque ela havia adulterado. E a lei de Moisés disse que a mulher deveria morrer, né? Conforme Levíticos capítulo 20, verso 10. Mas também ela foi revertida. O Senhor começou a escrever ali no chão, as pessoas que iam matá-la, tacar a pedra, foi saindo um por um. E depois o Senhor pergunta a ela, mulher, cadê os teus acusadores? Olha de um lado, olha de outro, fala, foi todo mundo embora. Ele falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então aquela sentença de morte foi revertida, né? No Salmo de número 68, verso 20, Davi, né, disse, o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Muitas das vezes essa morte não é só física, mas é uma morte espiritual. Né? Então nós precisamos da misericórdia de Deus, buscar a Deus com o nosso coração contrito, quebrantado, né? Nos humilharmos diante da potente mão de Deus e Ele nos exaltará, Ele nos fortalecerá, Ele nos levantará. Por fim, no livro de Sofonias, né? No capítulo 3, verso 15, está escrito assim, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Graças a Deus, porque o Senhor reverte a sentença de morte, a sentença da qual todos nós éramos merecedores. Né? Diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só tinha um caminho para nós, mas ao ser enviado por Deus o seu Filho Jesus para morrer morte de cruz, derramando seu sangue ali, pagou a cédula que estava nas mãos do inimigo e nos resgatou para si. Né? Então nós precisamos servir a Deus com vigor, com fé, com alegria, porque o Senhor muda sentenças
a nosso respeito. E concluindo, né, a gente aprende aqui que, através dessa mensagem, de que o nosso Deus ele é misericordioso, é compassivo, ele é cheio de graça, irmão. Ele é cheio de bondade, como diz a canção, né? Te amo, Deus, a tua graça, né? Ela nos alcança, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Suas grandes misericórdias são a causa de não sermos destruídos. Está lá em Lamentação, no capítulo 3, né? E o verso 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O inimigo muitas das vezes quer ver a sentença de morte em nossas vidas. E põe na nossa mente, tenta nos convencer de que Deus não irá reverter a situação porque nós somos passíveis de morte. De fato, podemos até ser. Mas a nossa oração, a nossa entrega, o nosso reconhecimento do poder da misericórdia e da graça de Deus pode reverter a situação, né? E Ele pode revogar todas as sentenças que são contrárias às nossas vidas. Então, amado, baseado nesse texto, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, não é porque diz o texto, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ezequias virou para um canto quando recebeu aquela sentença de morte, falou: Deus, me concede vida, me concede saúde, não me leva agora. Provavelmente tenha sido esse tipo de oração dele. E chorou amargamente. E Deus fala, o próprio Deus diz, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Os ouvidos de Deus não estão cerrados de tal forma que não nos ouça, e os seus olhos não estão cegos ou desviados de foco sobre nós, para que não nos veja pelo que passamos e por tudo que trilhamos. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que baseado nesse texto e com fé, você tenha uma convicção de que entregando ao Senhor a sua vida, de que buscando a Ele de todo o seu coração, ainda que haja uma sentença de morte, seja ela física ou espiritual, o nosso coração, através da oração, da súplica, as nossas lágrimas, pode mover o coração de Deus e Ele pode reverter essa situação. Amém? Que o Senhor te abençoe mais uma vez, que o Senhor te guarde, que essa palavra frutifique no seu coração, na sua vida. E não se esqueça, se puder, envie esse link para mais alguém, multiplique esse vídeo, inscreva-se no canal, vamos atingir aí, me ajuda a atingir o objetivo dos primeiros 100 inscritos, né? Para que a gente continue fazendo esse trabalho de propagação da palavra do Senhor, refletindo sobre mensagens que vêm do coração de Deus para os nossos corações. Deus abençoe a sua vida, dê uma semana abençoada, uma semana sobrenatural, com respostas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, seus negócios, seu trabalho e o fruto do seu trabalho, sobre cura de enfermidades, seja qual for. Apresente ao Senhor as suas necessidades e Ele estará pronto a ouvir e a responder. Deus abençoe.